Bom, pessoal, essa segunda aula de análise de função de primeiro grau. Hoje, nós iremos trabalhar com a taxa de variação, coeficiente angular e o coeficiente linear, ou termo independente, para a construção da função. A taxa de variação, o que é a taxa de variação, né? Então, a taxa de variação nada mais é do que a razão entre o eixo y e o eixo x. Essa taxa de variação, ela é responsável pelo coeficiente A, isto é, dentro da função de primeiro grau, o valor correspondente ao A. Lembrando sempre que o A também, ele é referente ao formato do nosso gráfico, certo? Então, quando o A for maior do que zero, o nosso gráfico sempre será crescente. Se ele for menor do que zero, o gráfico será decrescente. Aqui eu trouxe para vocês um gráfico. Ele é crescente devido ao jeitão do nosso gráfico, né? Na verdade, a essa linha da função, que ela cresce, e a cada número que eu pegar aqui, ó, no eixo Y, no eixo X, sempre vai aumentar. Isso quer dizer, para cada número que eu pegar aqui, ó, no X, ele corresponde a um número maior lá no Y. Então, a nossa reta, ela tende a crescer, por isso que ela é chamada de crescente. A primeira coisa que se deve fazer para achar a taxa de variação é utilizar a fórmula. Primeiro, eu preciso retirar do gráfico os pares ordenados. Então, nós temos esse ponto aqui, ó, o 2 e o 5, que é o nosso par ordenado. Refere-se o 2, que está no eixo X, que está na abscissa, e o 5, que é a nossa coordenada, que está no eixo Y. E o segundo par ordenado, que seria este ponto aqui, que refere-se ao eixo X, na abscissa é o 0 e na coordenada é o 1. Bom, a fórmula está aqui, ó. A igual a delta y sobre delta x. O delta y e o delta x nada mais é do que a subtração desses dois pares ordenados. O próximo gráfico é o mesmo, porém, nós vamos fazer agora a parte da matemática, né, a parte da continha. Então, eu copiei a fórmula e nós vamos substituir no valor de y2 o 5 e no y1, 1. E o x fazer a mesma coisa, o x2 sendo o 2 e o x1 sendo 1. Feito a continha, 5 menos 1, 4, 4 dividido por 2, a razão é 2. Isso quer dizer o quê? Que a nossa taxa de variação, ou que o número correspondente à letra A dentro da nossa fórmula é o 2. Então, é só eu substituir. F de x igual a 2x mais b. Agora, nós temos que encontrar o nosso coeficiente linear. Então, lembrando, o A é coeficiente angular, o B é o coeficiente linear. Para fazer o coeficiente linear, basta a observação do gráfico. Na observação do gráfico, eu vou voltar, ó. É justamente o ponto em que representa o corte da nossa coordenada. Então, quer dizer, essa reta, que é a nossa função, aonde ela corta o eixo y? No 1. Então, neste caso aqui, ficaria o b igual a 1. Então, a nossa fórmula ficaria 2x mais 1. Eu coloquei um outro exemplo aqui para vocês. Este exemplo, o coeficiente linear nessa situação, ela fala de uma função afim. Toda função afim, ela sempre vai passar pelo eixo 0, 0. Então, eu tenho aqui um gráfico,
né? Aonde nós temos o ponto em que a linha vermelha corta o eixo y no 0, 0. Então, eu sei que é uma função afim. Então, na verdade, ó, vai ser isso aqui, ó. F de x igual a vezes x. Ele não vai ter o b, porque o b é igual a 0. E quando eu tenho b igual a 0, eu não preciso expressar ele matematicamente, tá? Então, revendo. Quando eu vou fazer coeficiente linear, é aonde a minha reta corta o eixo y. Se ele passar pelo 0, 0, significa que o b é igual a 0 e que a reta tem que passar na origem, isto é, aqui no meio, tá? Aí eu coloquei um outro exemplo para vocês. Deixa eu ver aqui. Isso, segundo exemplo. Este caso, ele não passa pelo ponto 0, 0, ó, né? Então, nós temos dois pontos, o 8 e o 4. Esse 4, ele é passado para o ordenado do ponto 4, é 4, 0, e o ponto 8 é 0, 8, né? São os nossos pares ordenados. Lembrando, coeficiente linear está ligado ao valor do y. Na linha do y, é o corte da linha do y. Então, portanto, o nosso b é o 8 aqui, ó. É onde ele corta, tá? Seguindo à frente, vamos achar a taxa de variação desse gráfico. Então, ó, copiei esse gráfico aqui no cantinho para a gente poder observar. Vou deixar até um pouquinho maior, né? O nosso gráfico, o ponto y, no caso, o b, é o 8. Agora, eu preciso achar a taxa de variação. Como que eu faço isso? Através da fórmula. Então, eu posso colocar na fórmula, né? Peguei os pares ordenados, olha lá, 0 e 8, 4 e 0, e vou substituir aqui. Então, y2, o y2 é 0, que é esse aqui, menos o y1, que é 8. Depois eu peguei o x, o 4 menos o 0. E eu fiz a continha, né? Menos 8 aqui em cima e o 4 embaixo, porque 4 menos 0 dá 4. Fiz a divisão e obtive o meu valor de A, que é menos 2. Pode ser feito através da fórmula, como pode ser feito através da substituição. Aí vocês vão escolher o jeito que vocês querem fazer. Por substituição, eu tenho que montar como se fosse um sistema. Lembrando, todo sistema cai numa equação de primeiro grau. Como é que faz a equação de primeiro grau? É só substituir. Então, se eu tenho o par ordenado 4 e 0, o 4 é x, o 0 é y. Então, o y fica o formato da minha função, y igual a x mais b. No valor do y, eu vou pôr o 0. O ax é que eu estou procurando. O b, eu vou colocar lá, que é o 8, que a gente já identificou dentro do gráfico. O x é o 4. Então, ficaria 0 igual a 4a. Esse 8 está positivo, passa para o lado de lá negativo. A mesma coisa nessa linha, o 4 está multiplicando, passa dividindo, faço a divisão e encontro menos 2. Achei o valor do A. O Y fica fácil, porque é só olhar no gráfico, nós encontramos, então, a nossa função, que é essa daqui. 2x menos 2x mais 8. Lembrando, esta função, ela é decrescente devido ao meu A ser menor do que 0. Ok? Aqui eu coloquei um outro exemplo para vocês. Porém, aqui eu coloquei o passo a passo. Vamos fazer o exercício completo. Isso aqui vai servir, este slide vai servir de molde para vocês estar fazerem os exercícios que eu vou passar
mais para frente, tá? Então, primeiro, devemos tirar os pares ordenados. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar o par ordenado do nosso gráfico. Quem é o par ordenado? Bom, eu tenho 2 pontos, então eu tenho que ter 2 pares ordenados. Esse primeiro aqui, o par ordenado dele é 3, 2. E este outro aqui é 1 menos 2. Então, nós temos 2 pares ordenados. Segundo, nós temos que colocar na fórmula para achar o coeficiente angular. O coeficiente angular é o A. Lembrando, ó, a reta sobe, então eu sei que o A vai ser positivo. Se a minha continha der negativo, eu já sei que está errado. Então, eu tenho que fazer com que ele fique positivo. Terceiro, encontre esse coeficiente linear observando a função onde a reta corta o eixo Y. Então, ó, olhando a reta aqui, ó, onde que ela corta? Aqui embaixo. Então, eu sei que vai ser menos 4. E eu vou reescrever a nossa função. Esse outro slide tá nossas continhas. Então, vamos lá. Primeiro, repetindo, devemos tirar os pares ordenados. Quem são os pares ordenados? Olha lá. 3, 2, olha ele aqui. E aqui eu tenho 1 menos 2. 1 menos 2. Vou passar, encontrar agora o coeficiente angular. Então, o coeficiente angular, eu vou fazer o quê? Pôr na fórmula, substituir lá, ó, y2 é o menos 2, menos o 2 do primeiro par ordenado. E vou fazer a mesma coisa embaixo. Vou colocar 1 menos 3. Faço a continha e encontro o nosso par ordenado, que, aliás, o nosso coeficiente angular, que é o número 2. Encontre o coeficiente linear observando a função, onde a reta corta o eixo Y. Então, ó, vou olhar a reta, a minha reta, ela vai cortar aqui, ó. Então, veja bem, ó, tá bem explicadinho aqui, né? Ó o Bzinho aqui. Então, ele corta no menos 4. Então, se eu colocar aqui, ó, vamos reescrever, então, a nossa função. O A vai valer 2 e o B valerá menos 4. Ok? Então, aqui, na hora de reescrever aqui, ele vai ficar menos 4, tá? É que eu não vou conseguir mudar aqui, mas vai ficar menos 4. Então, aí, nós conseguimos analisar. Analise a função se é crescente ou decrescente. Então, se o A é positivo, a minha função é crescente, ok? Aqui eu coloquei agora os exercícios para vocês fazerem no caderno. São 2 exercícios, tá? Analise os gráficos e encontre a função, a taxa de variação das funções abaixo. Então, primeiro, vou pegar esse slide aqui, ó, volta lá na lição do passo a passo, que é esse aqui. Abre nessa página aqui e vai pegar o gráfico e vai fazer 1 a 1. Então, vai pegar esse primeiro gráfico, vai fazer lá, achar o par ordenado, depois vai achar a taxa de variação, bonitinho. A mesma coisa com esse aqui. Faz no caderno, tira foto e envia para a Pro. Pode me enviar essas fotos no WhatsApp, tá? Depois o segundo exercício. Agora faço o mesmo seguindo passo a passo com os gráficos, encontrando a função final. Então, aqui vocês já encontraram a variação, já encontrou o valor de A. Observa onde ele vai cruzar o eixo Y, e vocês conseguem fazer e montar as fórmulas de cada uma desses gráficos aqui, tá? Cada uma das funções. O que vocês têm que fazer? Quem tem dúvida, reveja novamente o vídeo, vai pausando, de preferência, copie esses dados no caderno para que vocês tenham anotado, registrado, até mesmo porque a nossa cabeça esquece, né?
assistir uma aula, não quer dizer que você vai gravar o passo a passo na sua cabeça. Então, é bom vocês registrarem no caderno também. Deixem registrado e façam os exercícios necessários. A aula 1 e a aula 2, ela é base para vocês fazerem a prova e resolver os exercícios que foram passados no mês de junho, tá? Por hoje é só. Fiquem em casa, cuidem-se e boa aula para vocês.